TT. Deu? Boa tarde, senhores e senhoras vereadoras, os servidores dessa casa, a comunidade que se encontra aqui presente e a todos que nos assistem pelas redes sociais. 25ª Sessão Ordinária, 33º ano da Câmara de Vereadores de Bombinhas, em 30 de junho de 2025, segunda-feira. Com a presença de todos os membros dessa casa, registrando a ausência nesse momento do vereador Átila e do vereador Guilherme, e havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão, com a proclamação da palavra que nos orienta, corrige, nos faz permanecer na justiça, dizendo: bendizer, ó minha alma, ao Senhor, e todo o seu ser, seu santo nome, bendizer, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. Salmo 102. Será lida e votada a ata da sessão anterior. Só um minuto, vereador. Pois não, vereador Leandro. Gostaria de pedir a dispensa da leitura da ata, sendo que ela já se encontra no sistema. Não havendo impedimento, a casa delibera. Está, então, em discussão a ata da 24ª Sessão Ordinária de 2025. Sem discussão, está em votação. Encontra-se aprovada a ata da 24ª Sessão Ordinária de 2025. Serão lidas as correspondências recebidas. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade aqui presente, em especial meu amigo Felipe e Albinho, que estão prestigiando a noite de hoje, e a quem nos acompanha pelas redes sociais. Ofício número 130/2025, em atenção ao requerimento número 66 de 2025, ofício número 27, Executivo Municipal, em resposta ao requerimento número 69 de 2025, e ofício número 46, Executivo Municipal, em resposta ao requerimento número 62. Matéria do Legislativo. Serão lidas e despachadas as indicações dos senhores vereadores. Indicações de Cláudio Rogério Espíndola, solicitando excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize junto aos setores competentes. Indicação número 414, que possa ser retirado um equipamento de telefonia pública inativo que se encontra em frente à EBM Manuel Eduardo Mafra, localizado no bairro de Bombas. Indicação número 415, a possibilidade de abertura da rua Rio das Contas entre as ruas Rio Bombinhas e Rua Rio Capivari, localizada no bairro de Zimbros. Indicação número 416, a possibilidade de se tornar mão única o trecho da Rua Rio Dourado, que liga as ruas Rio das Garças e Rio Claro, localizada no bairro de Zimbros. Indicações de Jean Carlos da Silva, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize junto aos setores competentes. Indicação número 425, que seja realizada a instalação de uma lombada na Rua Lontra, próxima à Prefeitura. Indicação número 426, que seja realizada a instalação de lixeiras permanentes em toda a extensão do Mole de Zimbros. Indicações de Guilherme Gilma Fei, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize junto aos setores competentes. Indicação número 431, solicita a recuperação e readequação da calçada localizada na subida do Morro do Centro, na Avenida Vereador Manuel José dos Santos, sentido Bombas. Indicação número 432, que seja realizada a retirada do barco decorativo atualmente localizado no SEI Peter Pan e também seja realizada sua devida reforma e revitalização e posteriormente encaminhada ao SEI Pica-Pau Amarelo. Indicação número 433, que seja realizada a convocação do candidato aprovado para o cargo de médico do trabalho no concurso público número 1 de 2024. Indicação número 434, que realize a restauração do letreiro turístico Bombinhas Bom é Aqui, localizada na entrada da cidade. Indicação número 435, que seja realizada com urgência a manutenção da pista de rolamento da Rua Jade, localizada no bairro Mariscal, com a devida aplicação de macadame. Indicação número 441, que realize a manutenção da drenagem pluvial e limpeza das bocas de lobo na Rua Golfinho, nas proximidades do número 389, bairro José Amândio. Indicações de Juliana Nivaldo de Jesus. Indicação número 427, que seja realizada a manutenção e pintura da Rua Ilha Bela, no bairro de Quatro Ilhas. Indicações de Larissa Selene Cirino Gobato. Indicação número 417, a realização de pintura externa do prédio da Escola Básica Municipal Edith Willick na Educação Infantil, o Editinho, localizada no bairro Canto Grande.
Indicação número 436. A realização de limpeza da rede pluvial da Rua Andaluzita, no trecho compreendido entre a Rua Basalto e Rua Aragonita, no bairro de Mariscal. Indicação número 437. A repintura das faixas de pedestres, faixa de segurança, em toda a extensão da Rua Basalto, no bairro Mariscal. Indicação número 438. Estudo de viabilidade para implantação de faixas de pedestre, faixa de segurança, nos trechos de calçamento da Rua Aragonita, no bairro Mariscal. Indicação número 439. A realização de estudo de viabilidade para instalação de placas informativas ao longo da extensão do município, com mensagens sobre proibição do abandono de animais e orientações de conscientização sobre o tema. E indicação número 440. A execução de obra de drenagem e pavimentação da Rua Japim, no bairro de Bombas, no trecho compreendido entre as ruas Guaruba e Gralha Azul. Indicações de Leandro José dos Santos. Indicação número 424. Que seja feita a manutenção das lajotas na Rua Rio Guaporé, próximo ao número 220. Local está com falta de lajotas e colocando em perigo a vida de quem transita naquele local. Indicações de Lourdes Matias. Indicação número 429. Que sejam instaladas placas informativas em vias públicas próximas às áreas da mata e pontos turísticos, com o objetivo de alertar os motoristas sobre a presença de animais silvestres e terrestres que atravessam as vias, contribuindo para a preservação da fauna local e para a prevenção de acidentes. Indicação número 430. Que seja realizado um estudo técnico com o objetivo de instalar novos pontos de ônibus com cobertura e proteção em todos os bairros do município, garantindo também acessibilidade adequada para cadeirantes e com pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme demanda apresentada pela população durante a 7ª Conferência Municipal das Cidades, realizada nos dias 24 e 25 de junho. E indicações de Thelma Cristina Alves Mafra. Indicação número 428. A reposição da proteção, o parapeito, no mirante da entrada do município de Bombinhas. Registrando nesse momento a presença do vereador Átila e do vereador Guilherme. Preposições recebidas e encaminhadas às comissões. Projeto de Lei Parlamentar número 16 de 2025, que dispõe sobre a prioridade de matrícula de irmãos na mesma unidade da rede pública municipal de ensino, no mesmo turno, no âmbito do município de Bombinhas. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 22 de 2025 do Executivo, que autoriza o município de Bombinhas a formar acordo de cooperação com o município de Porto Belo para a realização de estudos e projetos visando o desenvolvimento da Estrada Parque Porto Belo Bombinhas e da outras providências. Todo o conteúdo dos projetos apresentados estão à disposição na página da Câmara de Vereadores. Serão lidos, discutidos e votados os seguintes requerimentos. Requerimento número 79 de 2025. Requerimento número 79 de 2025, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bombinhas. A vereadora que esta subscreve vê respeitosamente perante vossa senhoria requerer na forma regimental que seja submetido à apreciação do plenário o presente requerimento, solicitando ao chefe do Executivo, nos termos do artigo 106, parágrafo 3º, inciso 6 do Regimento Interno e artigo 64, inciso 37 da Lei Orgânica, informações sobre a possibilidade de adoção de medidas legais para a valorização dos professores alfabetizadores da rede municipal de ensino. O professor alfabetizador exerce uma das funções mais relevantes e sensíveis dentro da educação básica, sendo responsável por introduzir as crianças no universo da leitura, da escrita e do raciocínio lógico, habilidades essenciais para o desenvolvimento pessoal e para o pleno exercício da cidadania. O processo de alfabetização demanda alta qualificação, dedicação e técnicas específicas, além de um constante aprimoramento por parte do profissional. Reconhecer e valorizar os professores alfabetizadores significa investir diretamente na qualidade da educação e no futuro de novas gerações de bombinhas. Diante disso, e com amparo no regimento interno e na lei orgânica do município, este requerimento visa obter informações sobre: se existem estudos, projetos ou medidas em andamento para a valorização específica dos professores alfabetizadores no âmbito municipal, seja por meio de gratificações, progressão funcional, formação continuada ou outros instrumentos legais cabíveis. Assim, ante a significativa relevância que possui a matéria do qual exposta a SUSO, requer que, nesse sentido, aprovação em plenário para contribuir com a prerrogativa inerente aos trabalhos da vereança. Em tempo, solicita que as respostas sejam encaminhadas de modo digital. Juliane Nivaldo de Jesus, vereadora do Podemos. Está em discussão requerimento número 79 de 2025. Com a palavra, a vereadora autora do requerimento, vereadora Juliane.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, a todo o público aqui presente e a quem nos assiste através dos nossos canais de transmissão online. Eu peço a aprovação dos nobres colegas vereadores em relação a esse requerimento, né, solicitando aí ao Poder Executivo informações sobre a valorização profissional do professor alfabetizador, né? A gente sabe que o professor alfabetizador ele tem uma missão ainda, não digo maior, mas uma missão muito linda, que é o início dos anos iniciais das crianças, né, do comprometimento que tem que ter em fazer a criança, despertar a criança para o novo, para a curiosidade, tem que estabelecer um ambiente propício. O professor alfabetizador é um professor essencial na luta contra a evasão escolar, inclusive, né? Porque as crianças precisam aprender na primeira infância, precisam ser alfabetizadas na primeira infância. Então, nós sabemos que existem outros municípios vizinhos que fazem uma valorização a mais ao professor alfabetizador, né? E com esse intuito, eu fiz esse requerimento para saber se existe essa projeção em relação à valorização profissional do professor alfabetizador no nosso município, e por isso eu peço a aprovação dos nobres colegas vereadores. Obrigada. Obrigado, vereadora. Sem mais discussão, está em votação o requerimento número 79 de 2025. Encontra-se aprovado o requerimento 79 de 2025. Requerimento número 80 de 2025. Requerimento número 80 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bombinhas. A vereadora Kécia subscreve ver respeitosamente perante Vossa Senhoria requerer na forma regimental que seja submetido à apreciação do plenário o presente requerimento, solicitando ao chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 106, parágrafo 3º, inciso 6 do Regimento Interno e artigo 64, inciso 37 da Lei Orgânica, informações sobre a possibilidade de adoção de medidas legais para a valorização dos monitores escolares que atuam na rede municipal de ensino. Os monitores escolares desempenham um papel fundamental no apoio ao processo educativo, cobrando para o bom funcionamento das unidades escolares e assegurando o atendimento às necessidades dos alunos, especialmente no que se refere ao cuidado, orientação e suporte nas atividades escolares e na rotina. Sua atuação direta junto aos estudantes contribui para a inclusão escolar, para a segurança e bem-estar das crianças e adolescentes e para a efetividade do projeto pedagógico. Valorizar esses profissionais e reconhecer sua importância para a qualidade de educação ofertada no município. Diante disso, e com amparo no regimento interno e na lei orgânica, esse requerimento visa obter informações sobre se há estudos, projetos ou medidas em andamento para a valorização dos monitores escolares, seja por meio de gratificações, programas de formação continuada, progressão funcional ou outros instrumentos legais cabíveis. Assim, ante a significativa relevância que possui a matéria da qual foi exposta, requer nesse sentido a aprovação em plenário para contribuir com a prerrogativa inerente aos trabalhos da vereança. Em tempo, solicita que as respostas sejam encaminhadas de modo digital. Juliane Nivalda de Jesus, vereadora do Podemos. Está em discussão o requerimento número 80 de 2025. Com a palavra, a vereadora autora do requerimento, vereadora Juliane. Obrigada, senhor presidente. Eu fui procurada por um grupo de monitoras, né, que vem requerendo algumas situações em relação à valorização dessa profissional nas nossas escolas, né? E por isso eu fiz esse requerimento, peço a aprovação dos nobres colegas vereadores, porque as monitoras são essenciais também nas nossas escolas, né? Dado o trabalho que elas fazem nas escolas, tanto para garantir a organização da sala de aula, algumas monitoras, quando os professores faltam, é elas que assumem a sala, né, para estar aí auxiliando, fazendo essa parceria junto com a gestão, devido à falta de profissionais que a gente tem tido em relação a atestados médicos na nossa educação, né? Então, esse requerimento ele vem para solicitar informações de que se há previsão de valorização dessa profissional, tanto aquilo que elas vêm requerendo, que o secretário já sabe, inclusive, o nosso prefeito também, né, quanto na valorização
profissional de capacitação, de valor salarial, enfim, né? Então, por isso, eu fiz o requerimento para solicitar essas informações e peço a aprovação dos nobres colegas vereadores. Muito obrigado, vereadora. Só para contribuir também, deixei para falar aqui nos dois requerimentos juntos. Quero parabenizar a senhora por esses dois requerimentos. Educação é uma pauta que a gente vem batendo diariamente para valorização, para capacitação e tantas outras coisas, né? Então, parabéns mesmo. Espero que o Executivo olhe com carinho, não só para essas duas classes, né, mas para todos os servidores em si. Nós temos também os monitores de transporte escolar. Estava acompanhando outro dia na Rio Amazonas ali. O motorista do ônibus e o monitor desceu para atravessar as crianças na rua. O motorista ficou com os braços abertos no meio da rua, assim como o monitor. E aí houve essa ação por parte deles. Eu achei muito bacana, até parabenizei os dois por isso. E espero que todos os funcionários, todos os servidores sejam dessa forma. Então, a gente espera que esse requerimento venha com uma resposta plausível para a gente poder passar essas informações e valorizar ainda mais o nosso servidor público. Está, então... Não apareceu aqui, vereador Guilherme, mas só um minutinho. Pois não, vereador Guilherme, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o senhor, assim cumprimento os demais colegas vereadores e vereadoras, ao público presente e os que nos assistem de casa. Quero também parabenizar a vereadora Juliana. Deixei para falar nos dois requerimentos em conjunto. Irei aprovar esse como aprovei o anterior, porque cada vez que a gente pede a valorização dos nossos profissionais, principalmente da rede de educação, é muito importante. São duas classes que são muito... nosso futuro está na mão deles, né? Os professores que vão educar, alfabetizar nossas crianças, que são muito importantes, que a alfabetização é o que dá o norte, é o início de tudo, né? E aos monitores que estão ali, muitas vezes, como a vereadora falou, que assumem esse papel nas escolas. Então... é muito importante que a gente possa pedir a valorização deles, como o vereador Cláudio também falou, mas de todas as categorias também. Assim, a gente vai continuar cobrando, cada vez que possa vir uma valorização para essa casa, tenho certeza que nenhum dos colegas votará contra, e sim a favor, para que a gente possa valorizar cada vez mais o nosso funcionário público. Seria isso. Muito obrigado, vereador Guilherme. Sem mais discussão, está em votação o requerimento número 80 de 2025. Encontra-se aprovado requerimento número 80 de 2025. Requerimento número 81 de 2025. Requerimento número 81 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bombinhas. A vereadora que se subscreve vem respeitosamente perante vossa senhoria requerer na forma regimental que seja submetida à apreciação do plenário o presente requerimento. Solicitando ao chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 106, parágrafo 3º, inciso 6 do Regimento Interno e artigo 64, inciso 37 da Lei Orgânica, encaminha a minuta de normativa municipal para a regulamentação do uso do mole do bairro de Zimbros e solicita análise técnica e jurídica quanto à viabilidade e edição de ato normativo. O mole do bairro Zimbros, localizado em Bombinhas, é equipamento público de grande importância para a comunidade pesqueira e demais usuários do litoral. Contudo, verifica-se a necessidade de normatização do seu uso, com vistas à preservação do patrimônio público, à organização das operações de atracamento e ao uso compartilhado e seguro por pescadores e embarcações não pesqueiras. A presente minuta visa atender tais demandas, sugerindo regras claras sobre o projeto de atracamento, descida e puxada de embarcações, responsabilidade pela limpeza e conservação do local, bem como penalidade para o uso inadequado. Trata-se de medida de interesse público que busca contribuir para a eficiência da gestão do espaço, à segurança das operações e a preservação do bem público. Diante do exposto, requer a aprovação e posterior envio do presente requerimento ao Poder Executivo Municipal, encaminhando a minuta de normativa municipal anexa para que seja analisada sua viabilidade técnica e jurídica, e, se for o caso, providenciada a edição do ato normativo correspondente. Juliana Nivaldo de Jesus, vereadora do Podemos. Está em discussão requerimento 81 de 2025. Vereadora Juliane, autora do requerimento, com a palavra, por gentileza. Muito obrigada, senhor presidente. Então, eu peço a aprovação dos nobres colegas vereadores em relação a esse requerimento e a essa matéria. Nos últimos 15, 20 dias, eu estive visitando bastante a Secretaria de Pesca
e o local do mole em si para conversar com os pescadores, conversar com o secretário e entender a proposta daquele espaço público no geral. Né? Então, com essa conversa, nós tivemos a conclusão de que a gente precisa regulamentar algumas regras de uso do mole de Zimbros. Né? Então, a grande maioria dos pescadores, eles entendem que essas regras são necessárias, até porque, para que o secretário de Pesca faça a gestão do local, a gente precisa ter regras definidas. Só que nós, vereadores, nós não podemos fazer gestão sobre espaços públicos. Né? Isso é prerrogativa do Executivo. Então, por isso que a gente encaminha, junto a esse requerimento, a minuta, né, de uma normativa, de um decreto, que possa ser estabelecido, então, pelo poder público, né, pelo Executivo, assim, se for viável, tecnicamente e juridicamente. Para que a gente, então, coloque algumas regras, né, em relação ao uso daquele espaço público do mole de Zimbros. A pergunta que está no requerimento, né, se há intenção de regulamentar, né, e, com isso, então, a gente identificou algumas situações e colocamos essas situações na minuta para que o Poder Executivo possa tornar viável ou não. Então, essa é a matéria do requerimento e eu peço a aprovação dos nobres colegas vereadores. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Vereador Leandro, com a palavra, vereador. Presidente, complementando o seu cumprimento, demais colegas vereadores, vereadora, público aqui presente. Quero aqui também contribuir com o requerimento da vereadora, sem dúvida, é muito importante. A partir da hora que estiver regulamentado aquele local, tiver as normativas, sem dúvida, continuará sendo feito o bom uso ali daquele local e vai dar uma qualidade ainda melhor, uma segurança ainda mais para o nosso secretário de Pesca, que vem fazendo um excelente trabalho e tem se esforçado o máximo. E esse requerimento só vem para contribuir. Sem dúvida, pode contar com a minha aprovação. Muito obrigado, vereador. Para contribuir também, parabenizar a vereadora Juliane, assim como havia falado com a senhora, peço para subscrever esse requerimento de suma importância. Nosso secretário Alex está fazendo um bom trabalho diante a pesca, porém precisa desse amparo. Né? Alguns pescadores utilizam o mole para colocar suas embarcações e, por muitas vezes, fica muito tempo ali dentro. O mole foi feito para carga e descarga, foi feito para pequenos reparos, e às vezes está trancado, não sai embarcação, não entra embarcação, porém essas regras têm que ser colocadas e têm que ser cumpridas. Né? A gente tem que estar em cima, o Executivo que faz essa questão, esse decreto, que coloca essas regras, mas também tem que ter fiscalização para que isso aconteça. Não adianta ter nada vale uma regra, um decreto, se não é feito a punição e nem a fiscalização. Então, a gente pede também para que isso aconteça, que esse requerimento venha com uma resposta ampla, para a gente poder passar para o secretário ter mais amparo e para todos os pescadores que clamam por essa melhoria no mole de Zimbros. Mais uma vez, parabéns pelo requerimento. Tá? Sem mais discussão, está em votação o requerimento 81 de 2025. Encontra-se aprovado o requerimento número 81 de 2025. Requerimento número 82 de 2025. Requerimento número 82 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bombinhas, o vereador que a se subscreve vem respeitosamente perante vossa senhoria requerer na forma regimental que seja submetida à apreciação do plenário presente requerimento. Solicitando ao chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 106, parágrafo 3º, inciso 6 do Regimento Interno e artigo 64, inciso 37 da Lei Orgânica, que seja analisada com devida urgência a viabilidade de apoio financeiro e logístico à implementação do projeto Pé no Chão, Cuidar de Brincar, em anexo, desenvolvido pelo corpo docente do CEMEICE do Pica-Pau Amarelo, localizado na Avenida Diamante, 1012, Mariscal Bombinhas. O projeto visa promover um ambiente de aprendizagem mais rico e significativo para crianças de 0 a 4 anos, por meio de criação de espaços naturais e interativos de brincadeiras, utilizando materiais reaproveitados como pneus, madeiras e elementos naturais. Dentre as ações propostas destacam-se: implantação de parque com brinquedos sustentáveis, criação de caminho sensorial com elementos diversos, construção de área coberta com cozinha pedagógica e espaço para atividades artísticas, plantio de árvores e instalações de área gramada para brincadeiras ao ar livre.
Justifica-se o presente requerimento diante da relevância do projeto para a formação e desenvolvimento infantil, bem como por estar em total consonância com os princípios do currículo Educação Infantil de Bombinhas, que prioriza o brincar e a interação com eixos estruturantes. Assim sendo, contamos com a sensibilidade e apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento, bem como da secretaria competente para acolher esta importante iniciativa educacional. Guilherme de Maffei, vereador do PSD. Está, então, em discussão o requerimento 82 de 2025. Vereador Guilherme, autor do requerimento. Com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui pedir o apoio dos nobres vereadores. Eu fui procurado por uma professora daquela escola, que no ano passado foi ampliado o pátio da escola, os fundos da escola, o terreno entre a escola e o posto de saúde. E hoje o terreno lá se encontra murado, cercado e apenas com gramado, né? E as crianças acabam não tendo acesso. É um espaço desperdiçado ali. Hoje a gente vê a escola com brinquedos no recuo frontal, a qual fica às vezes muito pequeno o espaço, né? Porque a gente colocou muitos parques, às vezes no espaço pequeno, e fica as crianças aglomeradas. E sendo um projeto que vai em anexo ao requerimento, até para o secretário Tiago poder analisar e ver a possibilidade de viabilizar junto àquela escola a utilização desse espaço. Afinal, são parques reaproveitando brinquedos, podendo as crianças poder também ter essa parte sustentável já desde cedo. Então, eu peço que os nobres colegas possam me apoiar e com isso esse requerimento e posteriormente a gente consiga viabilizar junto ao prefeito, ao secretário da Educação, que a gente possa instalar esse parque e utilizar esse espaço atrás da escola. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Vereadora Juliane, com a palavra, vereadora. Obrigada, senhor presidente. Só para contribuir com o requerimento do vereador Guilherme, muito importante, parabéns pela iniciativa. Vereador, conta com a minha aprovação. A gente sabe que todos os projetos que são benéficos à educação e à transformação social através da educação vão contar sempre com a minha aprovação e com o meu apoio. Já estive visitando quase todas as escolas, confesso que o sítio é uma escola que eu ainda não fui, tenho a programação para estar fazendo a visita essa semana, né? E conversando com todos os professores, com os gestores escolares, desculpa, e com alguns professores também, a gente percebe a necessidade da implantação de alguns projetos nas escolas, e esse, sem dúvida, é de muita importância, né? E que, então, o Executivo possa viabilizar, né? A gente vem aqui, solicita a informação, mas a gente quer ver a prática acontecendo, né? E, para que a gente possa ver a prática acontecendo, a gente tem que fazer as cobranças, porque quem vai se beneficiar são as crianças, os nossos alunos das unidades públicas, né, que são beneficiados e que são muitos. A gente sabe que o dever do Estado é fazer essa contribuição positiva na vida de tantos sujeitos que serão o futuro da nossa humanidade, né? Nós somos a passagem e a tendência é que a gente se vá e eles fiquem. Então, a gente precisa educá-los para o bem, mostrar o caminho do bem, né, para que eles sejam cidadãos realmente comprometidos com o futuro do mundo. Então, conta com a minha aprovação. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora. Vereadora Larissa, com a palavra, vereadora. Obrigada, presidente. Mais uma vez, boa noite a todos. Primeiro de tudo, quando a gente fala sobre educação, é sempre importante a gente parabenizar os colegas pela iniciativa. Primeiro, quero parabenizar a vereadora Juliane pelos 2 requerimentos voltados à valorização dos profissionais. A gente vem conversando, trabalhando bastante nessa pauta e conta comigo na aprovação, no desempenho desses projetos futuros. E sobre esse requerimento em especial do vereador Guilherme, para reiterar, também já estive visitando todos os colégios, inclusive o Colégio Sítio do Pica-Pau é um colégio que eu já estudei, meu filho já estudou, meu pai ajudou a construir, do bairro onde eu moro. E é um colégio que a gente também vem trabalhando, já fez algumas indicações voltadas sobre, converso com alguns profissionais que trabalham lá.
E gostaria, vereador Guilherme, de subscrever o seu requerimento para acompanhar. É um requerimento muito importante. A gente precisa ter espaços cada vez mais adequados para as nossas crianças. Assim como a gente tem hoje na escola do Balão Mágico, a gente sonha que todas as escolas tenham uma infraestrutura parecida, né, e completa para as nossas crianças se desenvolver, assim como os nossos profissionais terem espaço para poder trabalhar com mais qualidade. Então, é mais para parabenizar ambos os requerimentos. Contem com a minha aprovação. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora. Sem mais discussão, está em votação o requerimento número 82 de 2025. Encontra-se aprovado o requerimento número 82 de 2025. Requerimento número 83 de 2025. Requerimento número 83 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bombinhas. O vereadores que essa subscreve vem respeitosamente perante vossa senhoria requerer na forma regimental que seja submetida à apreciação do plenário presente requerimento, solicitando ao chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 106, parágrafo 3º, inciso 6 do Regimento Interno e artigo 64, inciso 37 da Lei Orgânica, solicitando a viabilidade e implementação de um sistema de rastreamento em tempo real na frota de ônibus do transporte coletivo urbano de Bombinhas. A proposta visa modernizar e tornar mais eficiente o serviço de transporte público oferecido aos munícipes, permitindo que os usuários acompanhem por meio de aplicativo ou plataforma digital a localização e horário estimado de chegada dos veículos. A medida trará benefícios como otimização do tempo dos usuários, redução de espera nos pontos de ônibus, aumento da previsibilidade e confiança no serviço, incentivo ao uso do transporte público e maior transparência na operação da frota. Diante disso, solicitamos ao Executivo que avalie a possibilidade de incluir essa ação entre as políticas de melhoria de mobilidade urbana e modernização dos serviços públicos municipais. Guilherme de Maffei, vereador do PSD, e Cláudio Rogério Espíndola, vereador do PP. Está, então, em discussão, requerimento 83 de 2025. Vereador Guilherme, com a palavra, vereador. Senhor presidente, esse é um requerimento que a gente pede para melhorar aos contribuintes que utilizam o transporte público. Não é porque ele é de graça, é gratuito, que ele tem que ser ineficiente. Ele tem que ser eficiente. Hoje a gente vê, hoje no inverno, com pouco fluxo de veículos, a gente acredita que ele não atrase muito o horário dele de passagem nos pontos. Mas em alta temporada ou final de semana, muitas vezes o usuário pode ficar, às vezes, mais de meia hora ou uma hora esperando o transporte. E tendo essa plataforma, o ônibus, tendo esse aplicativo, sendo rastreado, ele sabe a hora que ele poderá ir para o ponto para pegar, até mesmo imaginar o tempo que irá fazer o seu transporte. E, se não for possível utilizar, será feito de outras formas. Mas, assim, será muito benéfico a todos os usuários do transporte público, que poderão acompanhar num ponto de ônibus a hora de chegada, imaginar a hora que vai chegar no seu destino e, contrapartida, muitas vezes quem está esperando alguém sabe a hora que pode aguardar, às vezes um filho ou uma criança que esteja utilizando o transporte, um adolescente, possa se buscar num ponto de uma forma mais eficiente. Seria isso, eu peço a aprovação de nobres colegas para isso. Muito obrigado, vereador. Uma luta que a gente vem já desde o mandato passado, né, na questão do transporte público, de melhorias, enfim. E graças a essa administração, graças ao prefeito Alexandre, aos vereadores que cobram diariamente, temos hoje 2 micro-ônibus trabalhando com transporte público e também uma van para dar esse auxílio, né? Não tive mais reclamações em relação a isso. Sabemos que é inverno, sim, o movimento é um pouco menor, mas eu acho que vai suprir muita necessidade, principalmente no verão também, esses 2 micros. Como bem colocou o vereador Guilherme, no verão não tem nem como programar questões de horário por causa do trânsito. A gente sabe que alguns gargalos do município precisam ser revistos, outros realmente não tem como mudar, mas, enfim, para melhorias, e com certeza essa plataforma vai trazer muita economia, muito tempo de informação para aqueles que utilizam, né? Então, a gente pede a aprovação desse requerimento e que possamos cobrar o Executivo para que possa colocar isso em prática o mais rápido possível. Está, então, em votação, requerimento número 83 de 2025.
Encontra-se aprovado o requerimento número 83 de 2025. Vamos, então, à matéria de ordem do dia. Peço aos vereadores e às vereadoras que se inscrevam, aqueles que forem utilizar os seus usos de tribuna. Deixo a palavra livre para o vereador que quiser se pronunciar sobre a matéria de ordem do dia. Temos, então, um projeto de segunda votação e também uma emenda. E temos 2 projetos de primeira votação. 3 projetos, me perdoem. Então, peço para que a secretária leia o de segunda votação, somente a emenda e o projeto para a gente fazer a votação, e sim, na sequência, a gente faz eles na íntegra, por gentileza. Emenda aditiva número 20 de 2025 ao projeto de lei complementar número 10 de 2025 e projeto de lei complementar número 10 de 2025, que altera a lei complementar número 429 de 3 de abril de 2024, que aprova a atualização do diagnóstico socioambiental do município de Bombinhas. Está, então, em discussão a emenda aditiva número 20 de 2025 ao projeto de lei complementar número 10 de 2025. Sem discussão, está em votação. Encontra-se aprovada a emenda aditiva número 20 de 2025 ao projeto de lei complementar número 10 de 2025. Está em discussão o projeto de lei complementar número 10 de 2025. Sem discussão, está em votação. Encontra-se aprovado o projeto de lei complementar número 10 de 2025. Projeto de lei parlamentar número 15 de 2025. Projeto de lei parlamentar número 15 de 2025. Dispõe sobre a denominação da ponte localizada na Avenida Fragata, no bairro de Bombas. Os vereadores infrafirmado, usando das atribuições que lhes conferem a lei orgânica do município e o regimento interno, apresentam ao plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. A ponte localizada na Avenida Fragata sobre o Rio da Barra, neste município, com 1.053 metros quadrados, sendo 70 metros de extensão e 15 metros de largura, passa a denominar-se Álvaro Batista. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Leandro José dos Santos, vereador do PSD, Cláudio Rogério Espíndola, vereador do PP, Larissa Celene Cirino Gobato, vereadora do União Brasil, Juliana Nivaldo de Jesus, vereadora do Podemos, Jean Carlos da Silva, vereador do PP, Guilherme de Maffei, vereador do PSD, Átila Wellington Rodrigues de Oliveira, vereador do PL, Thelma Cristina Alves Mafra, vereadora do Podemos, e Lourdes Matias, vereadora do Novo. Justificativa. O presente projeto de lei visa homenagear o senhor Álvaro Batista, cidadão que, com sua trajetória de vida marcada pelo trabalho, dedicação e amor por Bombinhas, contribuiu de maneira significativa para o desenvolvimento social e turístico do município. Álvaro Batista conheceu Bombinhas na década de 1980, quando, encantado com a beleza e potencial do lugar, começou a sonhar em fixar residência definitiva neste paraíso. Com esforço e sacrifício, realizou o sonho de adquirir sua primeira casa no município, localizada ao lado da ponte que agora propomos denominar com seu nome, um marco simbólico no início da realização do seu projeto de vida em Bombinhas. Em 1999, movido por sua visão e amor à cidade, vendeu todos os seus bens em Joinville para investir definitivamente em Bombinhas, onde construiu a Pousada Batista, empreendimento que, embora não pertence mais à família, ainda hoje carrega o nome que simboliza sua história. Álvaro Batista viveu seus últimos 17 anos de sua vida em Bombinhas, especificamente em sua casa ao lado da ponte, deixando um legado de honestidade, respeito e compromisso com o bem-estar da comunidade local. Sua memória permanece viva não apenas no seio de sua família, mas também entre os moradores e amigos que com ele conviveram. A homenagem é, portanto, uma forma de reconhecer o valor de um homem íntegro que ajudou a construir a história de Bombinhas e que, por mérito e simbolismo, merece ter seu nome eternizado no patrimônio público municipal. Leandro José dos Santos, vereador do PSD, e todos os outros demais vereadores subscreveram. Está, então, em discussão o projeto de lei parlamentar número 15 de 2025. Vereador Leandro, com a palavra, vereador. Mais uma vez aqui, senhor presidente, em relação à denominação dessa ponte, colocando o nome do seu Álvaro Batista, pessoa que teve uma grande história aqui na cidade, contribuiu muito para o nosso município. Todos aqui conhecem a família do seu Álvaro também, e denominando a ponte com o nome dele é uma forma de homenagear não só ele, mas também como toda a família, é um pedido da família. E também fica aqui meus agradecimentos a todos que assinaram junto nesse projeto.
Muito obrigado, vereador. Vereador Átila, com a palavra, vereador. Boa noite, presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento as demais autoridades presentes aqui. Cumprimento principalmente a população que está nos assistindo ao vivo nesse momento e também quem se deslocou de suas casas até a Casa Legislativa. Eu não poderia deixar de me posicionar referente ao projeto, aonde que, em diálogo com o vereador Leandro, e também com a família, que já havia me procurado há algum tempo, mais do que merecido, essa homenagem, até porque é uma família que adotou Bombinhas, né, saiu de Joinville e adotou Bombinhas aí há mais de 30 anos. Eu tive o privilégio de conhecer o seu Álvaro, aonde que, quando o bairro José Amandi ainda, a rua principal aqui da prefeitura, a gente nem usava, né, a gente ia pelo caminho aqui por trás, e ele já tinha a casinha dele ali atrás, do antigo bar do Murilo, era na época ainda. E ele veio, criou seus filhos, uma família que tem um grande legado, tanto a Silvana como o Marcelinho. O Marcelinho depois ingressou na parte da construção civil, onde que vem gerando a economia do nosso município, gerando muitos empregos. Realizou um sonho da família também, que foi construir o prédio, agora ali na esquina, que é uma herança que ficou do seu Álvaro. Então, eu acho mais do que merecido, e deixando claro também a população, aquela casinha de madeira, bem ao lado porque eles moravam atrás do Murilo, mas ainda tem aquela casinha de madeira azulzinha, bem do lado da ponte ali, eles permanecem ali com a casinha. Ainda a Rafa, que é a neta dele, né, que hoje mora em Itajaí, mas muito apegada à casinha, ainda aluga ali na temporada. Então, é merecido. Parabenizo a Casa Legislativa por ter essa união, até porque todos os vereadores assinaram o projeto, então, não é mérito de A ou de B, e sim da Casa Legislativa, e está homenageando o nome da ponte dele. Então, parabéns a todos, e que a família esteja ali na inauguração também, né, para estar fazendo essa linda homenagem. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Vereadora Juliane, com a palavra, vereadora. Muito obrigada, senhor presidente. Só para contribuir, quero parabenizar, né, a iniciativa do vereador Leandro, de propor essa matéria. Não conheci o seu Álvaro, mas conheço a família, tenho um carinho e uma admiração muito grande pela Silvana, né, que é da família, que é filha. A Rafa Batista foi minha aluna também. Tem o Jojo, né, toda a família, merecidamente essa homenagem do seu Álvaro, que ainda tem a casinha ali, que tem, eu acho que, né, vereador Átila, um apego sentimental e emocional muito grande, por isso que está ali ainda, né, a gente já sabe dessa história. Então, parabéns pela iniciativa e parabéns a todos os vereadores, né, que assinaram junto esse projeto aí para homenagear o seu Álvaro e toda a sua família na denominação da ponte. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora. Sem mais discussão, está em votação o projeto de lei parlamentar número 15 de 2025. Encontra-se aprovado o projeto de lei parlamentar número 15 de 2025. Projeto de lei complementar número 13 de 2025. Projeto de lei complementar número 13 de 2025. Altera a denominação da Secretaria da Pesca e Aquicultura. Altera dispositivo da lei complementar número 262 de 30 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal, e da lei complementar número 417 de 22 de setembro de 2023, que dispõe sobre o serviço de inspeção municipal de produtos de origem animal no município de Bombinhas e da outras providências. O prefeito municipal de Bombinhas, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que me são conferidas pelo inciso 1 e 3 do artigo 64 da Lei Orgânica, faço saber a todos que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterada a denominação da Secretaria de Pesca e Aquicultura, disposta na Lei Complementar número 262, de 30 de janeiro de 2017,
passando a denominar-se Secretaria Municipal de Pesca, Agricultura e Aquicultura. Artigo 2º. A Lei Complementar número 262, de 30 de janeiro de 2017, passa a figurar com as seguintes alterações. Seção 7. Secretaria de Pesca, Agricultura e Aquicultura. Artigo 95. A Secretaria Municipal da Pesca, Agricultura e Aquicultura compete planejar, organizar, coordenar e controlar, conforme o caso, executar atividades relativas a, inciso 2º, assistência técnica, estímulo à pesquisa e à formação de conhecimento sobre a agricultura, a aquicultura e a pesca. Inciso 5. Articulação com órgãos federais e estaduais das áreas da pesca, agricultura e da aquicultura e defesa sanitária. Inciso 6. Planejar, coordenar e executar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável da agricultura familiar e demais formas de produção agrícola no município. Inciso 7. Formular e executar políticas de apoio ao escoamento e comercialização da produção local. Inciso 8. Outras atividades afins inerentes às atribuições da Secretaria. Artigo 3º. Os atos administrativos, contratos, convênios e demais documentos em nome da Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura permanecem válidos, sendo automaticamente atribuídos à nova denominação da Secretaria Municipal da Pesca, Agricultura e Aquicultura. Artigo 4º. A Lei Complementar número 417, de 22 de setembro de 2023, que dispõe sobre o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal no município de Bombinhas, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º. As atividades de inspeção e fiscalização sanitária de produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis, serão exercidas pelo Serviço de Inspeção Municipal de Bombinhas, designado pela sigla SIM, e vinculado à Secretaria Municipal de Pesca, Agricultura e Aquicultura. Artigo 18. Ficará a cargo da Secretaria Municipal de Pesca, Agricultura e Aquicultura, com suporte da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, fazer cumprir esta lei e as normas e regulamentos que vierem a ser baixados, por meio de dispositivos legais que dizem respeito à inspeção sanitária de produtos de origem animal. Artigo 5º. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Alexandre da Silva, Prefeito Municipal. Mensagem ao projeto de lei complementar. Submeta a apreciação e votação desta douta de ilidade a proposta de categoria complementar que altera a denominação da Secretaria de Pesca e Aquicultura, altera o dispositivo da Lei Complementar número 262, de 30 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal e da Lei Complementar número 417, de 22 de setembro de 2023, que dispõe sobre o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal do município de Bombinhas e da outras providências. Objetivo presente a atualização da nomenclatura e das competências da Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura, incorporando a mesma à área de agricultura, dada sua relevância estratégica para o desenvolvimento econômico local. A medida visa integrar políticas públicas, otimizar recursos humanos e financeiros, fortalecendo o apoio técnico e institucional aos pescadores e ao regime de produção familiar em alinhamento com os programas estaduais e federais de incentivo ao setor, bem como o cumprimento da exigência do Ministério da Pesca e Agricultura pela continuidade do programa CISB, perante o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região da Anfre, o SIM-Anfre. Face ao exposto, conto com o bom entendimento dessa egrégia agilidade na aprovação da matéria em questão. Alexandre da Silva, Prefeito Municipal. Está, então, em discussão o projeto de lei complementar número 13 de 2025. Só para deixar claro para a nossa comunidade, para quem nos assiste, nós temos hoje denominada a Secretaria de Pesca e Aquicultura, né? Então, Bombinhas e Balneário Camboriú eram as únicas duas cidades da região da Anfre aqui onde não tinha essa nomenclatura de agricultura embutida junto à pesca. Então, até para o próprio pescador estar vendendo o teu pescado ou algo nesse sentido, vai precisar do CIF, que para isso é necessário estar a agricultura incorporada. Então, somente para isso a mudança de nomenclatura e, obviamente, que vai trazer benefícios como mais renda, mais empréstimos, mais financiamentos ou algo nesse sentido para os pescadores e para o nosso município. Está, então, em votação o projeto de lei complementar número 13 de 2025. Encontra-se aprovado o projeto de lei complementar número 13 de 2025. Projeto de lei ordinária número 23 de 2025.
Projeto de Lei número 23 de 2025. Altera a Lei número 1314 de 8 de maio de 2013, que estabelece critérios para concessão de transporte a estudantes universitários ou de curso técnico ou superior. Prefeito Municipal de Bombinhas, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições conferidas pelo inciso 1 e 3 do artigo 64 da Lei Orgânica, faço saber a todos que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. A Lei Municipal número 1314, de 8 de maio de 2013, passa a figurar com as seguintes alterações. Artigo 1º. Fica estabelecido critérios para concessão de benefício de auxílio-transporte para deslocamento aos municípios de Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema e Tijucas dos estudantes universitários ou de cursos técnicos residentes no município de Bombinhas em conformidade com o abaixo relacionado. Parágrafo 3º. O município de Bombinhas poderá oferecer o transporte para outros municípios se houver demanda que justifique. Artigo 2º. Parágrafo 1º. Em contrapartida ao benefício recebido, o estudante deverá participar dos trabalhos, atividades em caráter não oneroso a serviço da comunidade por no mínimo 15 horas por semestre. Parágrafo 2º. Os estudantes contemplados pelo benefício que não prestarem os serviços no prazo estabelecido no edital sofrerão a perda imediata do benefício, ficando vedada sua inscrição para concessão do benefício do semestre subsequente. Artigo 2º-A. O benefício aos estudantes comprovadamente matriculados no Instituto Federal de Santa Catarina, o IFC, no ensino médio técnico localizado no município de Camboriú, poderá ser repassado em forma de pecúnia até o limite do valor do passe escolar. Parágrafo único. Os beneficiários deverão prestar contas mensalmente dos valores recebidos através do contrato de prestação de serviços juntamente com o comprovante do devido pagamento mensal do transporte e comprovante de frequência expedido pela instituição de ensino. E artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Mensagem ao projeto de lei. Submeta a apreciação à votação desta egrégia Casa Legislativa a proposta de alteração da Lei 1314 de 2013, que estabelece critérios para concessão de transporte a estudantes universitários e de curso técnico ou superior. Vale ressaltar que as presentes alterações foram discutidas em reunião com os estudantes e ou responsáveis para este fim. E o primeiro momento foram incluídos no artigo 1º as cidades às quais será ofertado o transporte, ou seja, onde a demanda justifica, inibindo requerimentos individuais de transporte para municípios que não há demanda. De outra banda, se faz necessário explicitar a questão de cumprimento de horas como contrapartida pelo recebimento do benefício. A exemplo do Estado de Santa Catarina, pela Lei Complementar nº 831 de 2023, a Lei 18.672 de 2023. Assim, os estudantes beneficiados deverão oferecer a contrapartida à comunidade através de, no mínimo, 15 horas trabalhadas. O descumprimento destas sofrerão a perda imediata do benefício, ficando vedada a inscrição para o semestre seguinte. Em relação aos alunos do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFC, a alteração diz a respeito à concessão do ensino médio técnico no campus de Camboriú, repassando em forma de pecúnia, cuja comprovação deverá se juntar ao comprovante de pagamento mensal do transporte. Ocorre que as ocorrências de aplicabilidade da lei instruíram a referida alteração ao IFSC, assim como quando a forma de comprovação, sendo que algumas pessoas vinham recebendo sem estar frequentando a instituição ou até migrando de outros estados para solicitar o transporte para o Instituto de Camboriú no horário noturno, cuja logística era inviabilizada, uma que não havia demanda. Por fim, essas são as alterações propostas, ratificando a exposição das mesmas em reunião com os estudantes beneficiados. Dessa forma, aguardo o posicionamento favorável desta iminente edilidade. Está, então, em discussão, projeto de lei ordinário número 23 de 2025. Vereadora Larissa, com a palavra, vereadora. Bom, só para deixar registrado, essa é uma pauta que eu venho falando desde o início do mandato, sobre a revisão na questão de horas, sobre a questão do IFC. Recebi um grupo de pais no início do mandato, solicitando o benefício total. Então, eu venho hoje agradecer ao prefeito Alexandre, o secretário Tiago, por ter atendido essa demanda para valorizar os nossos estudantes do ensino médio. E também referente à questão das horas. Antigamente eram 20 horas o total, e agora o aluno tem que comprovar 15 horas. Porém, hoje eu venho bater mais uma vez na mesma tecla, falando que a Secretaria de Educação precisa ser responsável pelo total
da gestão do transporte público, já que é de lá que é pago esse orçamento da prestação desse serviço. Hoje, quem coordena essa função é a Coordenadoria da Juventude da nossa cidade. Acontece que a coordenadora da juventude fica responsável por todo esse trâmite, toda essa burocracia, e acaba não conseguindo fazer a gestão efetiva de políticas públicas de juventude. Então, eu venho reiterando para que a educação faça essa gestão, para que a nossa coordenadora de juventude fique mais disponível para poder fazer essa gestão, principalmente das nossas horas. Essas 15 horas que os estudantes fazem precisa ser reavaliada, para que seja, de fato, algo produtivo para a nossa cidade, algo produtivo para eles que estão dedicando do seu tempo, que é um direito deles o transporte hoje. Então, eu venho mais uma vez reiterar, fazer esse apelo para que o governo possa fazer essa alteração e para que as horas possam ser cumpridas de formas efetivas, com políticas públicas adequadas para os nossos jovens, e não apenas ficar cumprindo hora na correria. Até porque, com a nova lei, propõe que o aluno que não cumprir essas 15 horas vai perder um benefício. Então, por isso, em contrapartida, o Executivo precisa da oportunidade adequada e efetiva para os nossos estudantes universitários. No mais, toda a decisão formada por essa lei foi decidida em conjunto, e o que me deixou triste, porque de 400 universitários, apenas 15 participaram. Vejo isso justamente porque o jovem aqui em Bombinhas não se sente valorizado o suficiente, não se sente ouvido, e essa reunião demonstrou isso, né? Eu venho já falando sobre isso há bastante tempo. Então, que na próxima audiência, que na próxima reunião com os nossos universitários, possa ter mais universitário presente, possa ser mais debatido todas essas alterações, mas que, de imediato, essas alterações já agradam a maior parte dos nossos estudantes. Então, é mais para repassar em relação ao posicionamento do projeto de lei, solicitar essa troca e parabenizar o Executivo por ter colocado o IFC como uma política pública de transporte também, junto com os nossos universitários. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora. Muito bem explanado, muito bem colocado pela senhora. Uma luta constante da senhora nesta casa em relação a isso. Temos aqui também que parabenizar a Alexandra, lá da assistente social, uma pessoa que está à frente dessa questão também o Matheus e a Heloísa, que entrou agora, né? Então, uma pessoa também que está se dedicando extremamente nisso. A vereadora Larissa colocou muito bem, essa denominação que tem que tomar conta seria a educação que tem que gerar essa questão, e a gente está aqui para poder contribuir e ver o melhor que forem para todos eles. Como bem colocado, uma decisão tomada em conjunto, nada veio para esta casa por um acaso, foi falado com a gente, foi falado com o prefeito, e ele mandou para esta casa para a gente poder fazer essa votação e melhorar para os alunos universitários do nosso município. Sem mais discussão, está em votação o projeto de lei ordinário número 23 de 2025. Vereador Guilherme, por gentileza. Agora sim. Encontra-se aprovado o projeto de lei ordinário número 23 de 2025. Não temos mais matérias, vamos então aos nossos usos de tribuna. Convido nesse momento a vereadora Lourdes para fazer uso da tribuna. Em nome de todas as pessoas aqui presentes, ao público também de casa que nos assiste, aos funcionários desta casa, eu cumprimento a todos os colegas vereadores, uma boa noite a todos. Eu quero iniciar meu uso de tribuna nesta noite falando de um assunto importante, que é lembrar a nossa população de Bombinhas que amanhã, dia 1º de julho, às 19 horas, acontecerá aqui nesta casa, na Câmara Municipal, a audiência pública para a prestação de contas dos recursos da TPA, que é muito importante a participação de toda a nossa comunidade. Estarei presente e peço a presença também de todos os cidadãos bombinenses. Afinal de contas, é a primeira vez que a Prefeitura Municipal trará
uma prestação de contas em relação aos recursos da TPA. E a gente sabe que a comunidade bombinense sempre buscou por isto, então a gente está lembrando que é no dia de amanhã, às 19 horas, nesta casa. Também quero, neste momento, trazer um assunto aqui sobre a praça, uma das praças no bairro de Zimbros, que temos como título a Mestra Elza. Tenho sido muito cobrada por nossa comunidade sobre a falta de limpeza, a falta de energia elétrica, de luz, de um ambiente ali iluminado à noite. Também tenho tido informação que à noite existe ali, após um determinado horário, muito barulho, muita bagunça por algumas pessoas que ali frequentam. Então, eu também deixo um pedido que a polícia também possa estar fazendo ronda naquele local, para que se possa manter a ordem, atendendo pedidos da comunidade ao entorno. Isso é muito importante. E que o Executivo Municipal possa imediatamente atender ali os anseios da nossa comunidade em Zimbros, principalmente de todos que vivem ao entorno da Praça Mestra Elza, colocando ali as iluminação pública que com certeza estão ali apagadas. Quero crer que estejam queimadas as lâmpadas, né? Alguns dos moradores até disseram, vereadora Lourdes, será que desligaram e tal? Eu não creio, eu creio que estejam queimadas, e a comunidade, então, traz essa cobrança para que o Executivo Municipal possa estar atendendo os anseios da nossa comunidade em relação à Praça Mestra Elza, no bairro de Zimbros. Também um dos assuntos que eu quero abordar nesta noite é uma indicação de minha autoria sobre a questão da instalação de pontos de ônibus, abrigos de ônibus, muito cobrado por esta casa todo o tempo. Na audiência pública agora da Conferência Municipal das Cidades, no dia 24 e 25, aqui nesta casa, bastante pessoas presentes, foi um apontamento constante dos moradores de todos os bairros, pedindo que o Executivo Municipal possa estar atendendo essa demanda, implantando pontos de ônibus, abrigos de ônibus em todas as comunidades, também atendendo as especialidades, as pessoas com necessidades especiais, tanto entre alunos quanto adultos, tanto aos usuários para as unidades escolares, como também aos usuários do transporte público de nossa cidade. Então, deixo aqui mais uma vez esse apontamento, que foi bem cobrado por todos presentes na audiência pública, para que o Executivo possa, de fato, atender e executar essa demanda que toda esta casa cobra, que toda a nossa sociedade bombinense cobra. Um relato de um morador que disse que ficou bem triste ao ver um cadeirante durante os dias de chuva, ali no centro de Bombinhas, aguardando o ônibus, sem o devido abrigo para abrigá-lo da chuva. E isso, todos que estavam aqui presentes ouviram esta fala. Então, mais uma vez, esta tribuna, por esta vereadora, deixa este apelo ao Executivo Municipal. Outro assunto também, que também emana da audiência pública deste dia, sobre a questão, e eu apresentei uma indicação, sobre ao Morro do Zimbro e demais áreas de mata em nossa cidade, né? Onde a gente tem ali travessias de animais silvestres e terrestres, fazendo travessias constantes. E eu mesma também já passei por isso, de estar dirigindo e me assustar com a travessia de animaizinhos, quando vem carros descendo de Porto Belo para Zimbros e carros subindo de Zimbros para Porto Belo, e é imediato o susto que se leva, e, ao mesmo tempo, o motorista tem que ser ágil, ter cuidado, para que não haja nenhum tipo de acidente e também não se atropele o animal em questão. Então, eu deixo esse pedido para que o Executivo possa estar atendendo. Ali a FAMAB também, já falei com o presidente Flávio, para ver, né, como agir ali, como resolver isso, com implantação de placas também, né, para que as pessoas possam, os motoristas possam estar atentos
e saber que por ali transitam e ocorre este tipo de travessia constante por intermédio de nossos animais silvestres e terrestres, e assim a gente evitar tanto a morte desses bichinhos, desses animaizinhos, e também a questão de acabar ocorrendo algum tipo de acidente, porque eu já passei por isso, durante os apontamentos aqui nesta casa, em audiência, no dia 24 e 25, eu pude relembrar o susto que levei e sei do que falavam aqui. Então, que o Executivo Municipal possa atender também esta demanda. É isto para o momento, eu agradeço aqui o uso de tribuna e que Deus nos abençoe e guarde durante toda esta semana, que possamos trabalhar em prol da nossa tão linda e querida Bombinhas. Boa noite a todos. Muito obrigado, vereadora. Se me permite só também contribuir com a fala da senhora. Ali na Praça de Zimbros também fui procurado, fui ver o que tinha acontecido. A empresa que está fazendo a pavimentação da Avenida Rio Tapajós rompeu a fiação, e aí agora está no cronograma da empresa, da Mercolux, que vai ter que ir lá e abrir um pedaço daquela pracinha para poder fazer o reparo. E sobre os pontos de ônibus também tivemos a informação que essa semana começam a ser instalados, né, uma cobrança desta casa que vem já há muito tempo, assim como o transporte público, e assim que forem instalados, a gente está aqui para cobrar e também para parabenizar o Executivo em relação a isso. Convido nesse momento a vereadora Juliane para fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, a todo o público aqui presente e a quem nos assiste através dos nossos canais de transmissão online. Eu quero iniciar esse meu uso de tribuna para falar aqui, né, primeiro agradecer aos colegas vereadores pela aprovação dos requerimentos dessa noite, tanto nas matérias da educação quanto na Secretaria de Pesca, né, matérias essas importantes para a nossa cidade. E eu quero dizer que no meu último uso de tribuna, eu fiz alguns posicionamentos aqui em relação à educação. Quando eu assumi o meu mandato, dia 1º de janeiro, eu deixei bem claro aqui que eu iria lutar muito para que Bombinhas tivesse sempre uma educação de qualidade, e educação de qualidade é todos os quesitos que se referem à educação, tanto de valorização profissional, de valorização de crianças, do próprio ambiente, e é isso que eu estou fazendo. Então, todos os requerimentos que são prerrogativas do vereador de colocar as matérias e fazer as cobranças, a maioria deles voltará com uma resposta, com um relatório e com projetos que são possíveis de serem aplicados nas nossas escolas e na nossa educação como um todo. Portanto, eu já está tramitando, a gente está em análise jurídica e técnica de 9 projetos de lei referentes à educação municipal de Bombinhas, tudo isso visando melhorar a educação pública, né, acesso esse de tantas crianças da nossa cidade, da maioria. 90% da nossa população faz uso da saúde e da educação pública, então a gente vai lutar para que seja cada vez mais de qualidade. Esse é o meu papel, esse é o meu trabalho, foi para isso que eu fui eleita e estou aqui também para isso. Especialmente, cada um de nós tem uma causa especial a qual luta mais, né? A gente sabe que infraestrutura é importante, a gente sabe que tem várias outras matérias importantes, mas nós não podemos esquecer das prioritárias de importância, porque a educação e a saúde, né, lida com a maioria da nossa população, e a gente vai lutar e vai trabalhar para que isso seja cada vez mais de qualidade, sim, na nossa cidade, né? E isso não significa que a vereadora Juliane está de implicância com o secretário de Educação, como já foi me colocado, tá? Essa é a minha função, é o meu trabalho, por isso eu estou lutando e colocando as matérias, e a resposta para isso vai ser bem clara, bem óbvia e bem objetiva. Nós não estamos aqui brincando, né, de fazer política. A gente quer resultados e quer que a nossa cidade seja cada vez melhor, por isso que a gente se colocou à disposição, né? Ninguém me convidou para ser candidata a vereadora e para que eu fosse vereadora. Ninguém me fez um convite, eu mesma, do meu coração, me coloquei à disposição e escolhi um lado, que é o lado do governo atual, que é o lado do Alexandre, o prefeito Alexandre, uma pessoa que eu admiro, que eu respeito,
e é desse lado que eu estou, né? Não estou aqui para fazer nenhum tipo de oposição, e sim para somar. E nisso eu trarei aí as propostas que está lá com o doutor Paulo em análise jurídica, né? A gente tem trabalhado em parceria com alguns outros vereadores, porque a gente sabe que quando é causa de todos, por que não convidá-los para a gente trabalhar junto e para somar e para fazer que a nossa cidade, trazer propostas para a nossa cidade que sejam benéficas para a população. E se tratando de criança, gente, eu amo a infância, eu amo a educação, eu sou professora, né, por formação. Então, eu sempre, enquanto professora, estava ali me dedicando ao máximo e sempre com muita qualidade, tanto que eu nunca fui chamada numa coordenação, numa orientação, nem cobrada por pais, porque eu estava ali me dedicando ao máximo, preocupada com o futuro das crianças e dos adolescentes que passaram por mim, e não foram poucos, né? E eu tenho essa preocupação agora, enquanto vereadora, porque nós temos muitas crianças matriculadas na rede pública, e eu quero que essas crianças sejam alfabetizadas, né, que elas cheguem lá na frente sabendo, que elas sejam preocupadas com o futuro, que as crianças que serão adultos sejam adultos conscientes e capazes de fazer uma transformação social para melhorar. Então, eu acho que as causas sociais elas são tão importantes quanto as causas de infraestrutura da cidade, e é por isso que eu falo e luto, né, a educação especial, a inclusão. Hoje, eu conversando com a vereadora Larissa, a gente falava que a inclusão não é só a gente falar das crianças que são neuroatípicas, né? A escola é um espaço inclusivo, né? Tem aquela criança que chegou de outro país, que a professora tem que também ensinar, uma criança que não sabe o português, mas tem que aprender porque ela vem matriculada na rede. Então, a gente precisa também estar ao lado dos professores, né? Ao lado dos pais também, mas ao lado dos professores. Então, essa é a minha preocupação. Inclusive, uma preocupação também com o futuro técnico, da capacidade técnica dos trabalhadores, né, da mão de obra qualificada. É para isso que nós estamos aqui, para lutar que o Estado faça o seu dever muito bem feito, né? Então, só para deixar claro que a vereadora Ju vai continuar lutando pela educação, pela saúde de qualidade, por melhorias na nossa infraestrutura, e que isso é de mim, não é uma implicância, e sim entender que nós, enquanto município pequeno, somos capazes, sim, de sermos referência para outros municípios, porque a gente tem essa condição. Então, esse é meu papel, foi para isso que eu fui eleita, e eu devo essa obrigação à nossa comunidade. Fora isso, eu queria também pedir para a nossa secretária de Assistência Social, já conversei com ela, mas vou fazer aqui esse reforço, porque venho sido cobrada em relação às pessoas em situação de rua, no nosso ecoponto ali da Rua Pavão, no bairro de Bombas, né? É uma área escolar, onde trafega muitas crianças diariamente, todos os dias, a pé, né? E eu sei que é um direito do morador de rua, né, da pessoa em situação de rua, de alistar aonde ela quiser, e se tratando de espaços públicos ainda assim, mas a gente não pode deixar que isso seja feito de qualquer jeito, né? Então, a gente tem uma área de circulação de crianças diariamente, onde a gente tem uma série, várias pessoas em situação de rua, usando drogas, né, até praticando atos ilícitos em praça pública, né? Eu tive esse relato por uma moradora ali da região. Então, eu quero pedir para a nossa Secretaria de Assistência Social dar uma atenção a isso e trazer políticas públicas efetivas para que isso não ocorra naquele espaço, né? Em nenhum espaço. Então, a gente precisa cobrar, essa é a minha função, e eu estou aqui para isso. Quero também parabenizar a nossa Secretaria de Assistência Social. A gente cobra, mas a gente também parabeniza pelo evento realizado para as pessoas da terceira idade, né, os nossos grupos de idosos. Estive lá junto, fiquei muito feliz. Que a gente possa ter esses momentos de interação, de lazer com todas as pessoas da nossa comunidade, que é tão importante quanto, né, todas as outras coisas que a gente faz na vida. Quero pedir uma atenção especial ao nosso prefeito, às indicações feitas pela vereadora Ju e por todos os vereadores, né, para que dê uma atenção especial nas indicações, e fazer mais uma vez o pedido para que esteja para o próximo orçamento as obras
da Rua Juriti, da Rua Crispim e da Rua Albatroz, no bairro de Bombas, que são pequenos trechos que precisam ser pavimentados. Então, peço essa atenção ao nosso Executivo Municipal. Quero fazer aqui uma referência ao vereador Minhoca, Jean, e ao vereador Boca, o vereador Átila. Fiquei muito feliz com a notícia de que Bombinhas terá um ginásio de esportes e que vocês estão frente a isso, buscando aí recursos. Espero ver essa obra, né, edificada, que a gente possa estar lá comemorando junto essa conquista, porque os nossos atletas de futebol de Bombinhas, eles merecem. E é uma obra tão especial que todo mundo espera há muito tempo. Parabéns, meninos, né, por estarem em frente a isso, buscando aí recursos para que essa obra saia realmente do papel. No mais, quero convidar a nossa comunidade, a população de Bombinhas, para participar da audiência pública amanhã, da prestação de contas dos recursos provenientes da TPA, né, para que todos se façam presentes, porque a gente ouve lá fora muitas coisas, mas na hora de fazer uma participação, a gente percebe que a comunidade não participa integralmente. Né? Então, estamos aqui para representá-los, claro, mas a gente também gosta de ver a comunidade envolvida, participando das audiências públicas, porque é muito importante esse diálogo que a comunidade tem com a gestão pública. No mais, era isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos, que a nossa semana seja muito abençoada, muito próspera, e Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Pedimos desculpa mais uma vez pelo sistema ter caído aqui. A vereadora Thelma declinou o teu uso de tribuna na noite de hoje. Não temos mais inscritos também para uso de tribuna. Lembrando a todos, reunião de comissão, terça-feira, amanhã, às 14 horas. E como não há mais nada a ser tratado, encerra a sessão, convidando a todos para a sessão do dia 7 de julho de 2025. Tenhamos uma excelente semana, que Deus abençoe a todos nós.